Jovem Pan News urgente a partir de agora, porque por 4 votos a 1, o STJ decide que Deltan Dallagnol será obrigado a indenizar Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral no valor de R$1 milhão. Notícia que acaba de sair, a gente traz ao vivo aqui na Jovem Pan News para discussão com o nosso time. Eu começo por você, Piperno. Uma decisão que, na sua avaliação, é justa? Ô Paulo, o procurador Dallagnol havia vencido em primeira e segunda instância, mas também esse processo corria em paralelo no Conselho Nacional do Ministério Público e lá ele acabou sendo arquivado, né? Enfim, não chegou a ser julgado, o tempo foi extinto, né? Mas foi sim uma ação muito, muito controversa. O que a defesa do Lula argumentou logo de início é que, além do show, né, além daquela coisa espalhafatosa e tal, ali já se condenava o Lula antecipadamente, né? Aliás, eu tinha esquecido a palavra, acabou, segundo lá o Conselho Nacional do Ministério Público, prescrevendo a ação, né? Mas aí, então, eles alegaram que, com isso aí, aquela coisa espalhafatosa já praticamente antecipou toda a acusação, o destino, o encaminhamento do processo. Então, veja, é mais uma que o Dallagnol perde. E outra coisa, né, Paulo? Também vai, de certa forma, caindo aquele monte que, porque é o STF que revogou, porque isso é só porque todas as outras cortes foram favoráveis sempre à Lava Jato, e não é bem assim. Até porque vários outros processos envolvendo o ex-presidente Lula, aí que estavam rodando, muitos deles, inclusive, caíram em primeira instância, foram arquivados em primeira e segunda instância. E eu acho que agora, o procurador, que ficou também numa posição muito difícil daqueles áudios vazados, é claro que a Vaza Jato tem pouco efeito aí enquanto prova legítima e tal, mas o fato é que a voz dele estava lá, né? E ele tomou atitudes muito pouco republicanas e talvez isso, de alguma forma, tenha sim interferido aí na decisão que os ministros do STJ tomaram. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h30 da tarde desta terça-feira e acaba de sair a notícia de que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, terá que pagar indenização ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Constantino, essa é uma história que tem uma imagem muito emblemática justamente daquele PowerPoint, né, que tinha justamente o Lula no centro de todas as ações, as questões que estavam sendo investigadas naquela época. Eu quero um comentário seu sobre essa decisão da Justiça que acaba de sair. Paulo, que o Deltan Dallagnol e a Lava Jato como um todo lançou mão de instrumentos midiáticos para atrair a opinião pública é fato, público e notório, porque eles se inspiraram na Operação Mãos Limpas da Itália, que contou com isso, porque estava mexendo com grupos muito poderosos e se não tivesse a mídia e a opinião pública acompanhando, não teria força para seguir adiante. Veja que mesmo com tudo isso e com milhões de brasileiros nas ruas e tudo, veja que conseguiram reverter tudo no Brasil. Não tem ninguém preso mais, à exceção do Sérgio Cabral, né? E como a gente brincava meio a sério, o Lula ia acabar sendo indenizado. Isso não é um país sério, né? Isso não é um país sério. Você pode até julgar assim, forçou um pouco a barra ali, mas, em primeiro lugar, tudo apontava mesmo para o capo da quadrilha, para o chefe do Zé Dirceu, né? Então, havia indícios fortes, né, para montar aquela peça midiática, né? De fato, tudo girou em torno do Lula, do líder maior da quadrilha criminosa, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Que tomou de assalto o Estado brasileiro e desviou dezenas, centenas de bilhões de reais para irrigar os cofres dos companheiros de empreiteira e da política. E para adotar um projeto totalitário de poder no Brasil, inspirado no Foro de São Paulo. Aliás, quem dizia isso era jornalista hoje próximo ao PT e o Lula, como Reinaldo Azevedo, né? Então, é óbvio que é uma coisa escandalosa. E a gente brincava, né? Não, no Brasil o Lula vai acabar indenizado pelos crimes que ele cometeu. E não deu outra, vai acontecer e vai vir mais.
Vai vir mais, porque ele tem companheiros supremos, porque a coisa está espalhada na máquina toda e virou um escárnio com um brasileiro sério, com aquele que tinha esperanças num Brasil melhor, que alimentou essas esperanças por conta da Lava Jato. Hoje ele está vendo um tanto atônito, né? O Lula solto, leve, brincalhão, elegível, e a turma que ele indicou para o Supremo virando partido de oposição e perseguindo o bolsonarista. E essa turma é que vai dizer o que é verdade ou mentira na época da campanha eleitoral. Quer dizer, o Brasil tem que fechar a porta e entregar a chave mesmo pro capeta. Marco, você como um jurista aqui, eu queria que trouxesse um pouco da abordagem jurídica. Você acha que essa é uma decisão correta? Não. Aqui, Paulo, não existiu... No meu entender, o debate acadêmico que era colocado era sobre violação dos deveres funcionais e excesso na apresentação das informações e provas e indícios por parte do Ministério Público Federal na figura de Deltan Dallagnol e da sua equipe. Deltan Dallagnol fez algo que nos Estados Unidos é completamente comum quando você está investigando quadrilha, facção criminosa, bandido, vagabundo. Então, quando você pesquisa... a história de um mundo sério, de um mundo que respeita o rigor da lei e o devido processo legal também, você vai ver, Paulo, é inacreditável o que está acontecendo. O Emílio Surita falou isso no Pânico, mas assim, faz 2 anos que ele tem falado isso. Vamos ter que pagar o Barba de volta. E olha só, o STJ entende que existe dano moral. O que existiu aqui é uma série de evidências, de indícios que foram construídos por uma acusação séria do Ministério Público Federal. Você pode discordar do tom? Você pode achar que as redes sociais foram utilizadas em excesso? Eu concordo, pode achar tudo isso. Agora, entre isso e você falar para mim que Lula, que não continuou preso por conta de uma situação que todo mundo viu um jogo teatral, técnico, pseudotécnico do Supremo Tribunal Federal, de extinguir a pretensão punitiva por conta de uma questão de foro de competência, que é patético, que é questão preliminar, alegada na primeira, na segunda instância, no STJ, depois de anos transcorridos aí do processo. Então, quer dizer, parece que o judiciário está tirando uma onda com a cara do brasileiro, quando ele toma uma decisão nesse sentido. E a gente, Paulo, cada vez mais fica numa situação difícil como professor universitário e até como estudioso do direito sobre previsibilidade das coisas. Não é que as evidências construídas e apresentadas, elas não tiveram efeito só para a condenação do Lula. É como se elas nunca tivessem existido e como se isso não fosse o suficiente para o Deltan Dallagnol, junto ao STJ, falar, gente, eu estou trabalhando, não é invencionice, não é tese mirabolante, está aqui. E ele apresentou isso. E não foi uma vez, não foi só o PowerPoint. Foram anos de investigação. Então, quer dizer, isso só dá suporte para esse discurso tresloucado, pipérnico, de visão de mundo, maluco, onde Lula não é ladrão, Bolsonaro é genocida e agora o Lula não só não é ladrão, ele vai ser o Nelson Mandela, vai tirar dinheiro do ex-procurador da República. Ainda não foi estipulado que se vai ser R$1 milhão mesmo. Mas assim, é com muito desconforto que eu recebo essa decisão e desprestigia agora não só o STF. Eu sinto que o STJ está desprestigiado também. Serrão, deixa eu trazer aqui uma fala do advogado de Lula, Cristiano Zanin, que afirmou que o ex-procurador da Lava Jato violou os deveres funcionais de seu cargo, abre aspas. É legítimo o integrante do Ministério Público convocar uma coletiva na data em que está apresentada uma denúncia para fazer afirmações peremptórias sem qualquer ressalva e dando ao público a ideia de condenação daquele que está sendo denunciado. Essa situação fere os direitos da personalidade do cidadão, do jurisdicionado e, por consequência, fere dispositivos de lei federal que albergam os direitos de personalidade. Essa é a fala da defesa de Lula, Serrão. Esse caso tem que ser aproveitado para que a gente possa fazer um debate equilibrado sobre eventuais abusos que o Ministério Público cometa contra várias pessoas. Não é só contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ao primeiro aspecto. O primeiro aspecto é
Lula foi condenado em 3 instâncias, por 3 instâncias soberanas do Poder Judiciário e foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal por um aspecto técnico, que é dizer o seguinte, uma bobeira. A vara de Curitiba não podia julgar Lula. Esse que foi o argumento. Ele não foi inocentado dos crimes que lhes foram imputados. Então esse é um ponto que tem que ficar claro. Outro ponto é o papel do Ministério Público. Nesse caso, o que a defesa do petista conseguiu demonstrar é que houve um excesso da atuação do Ministério Público contra a imagem do Lula. E isso acontece contra várias pessoas. Não é só contra o Lula que isso acontece no Brasil. E na maioria esmagadora de todos os casos, isso também fica impune. Então é hora da sociedade brasileira discutir esse papel dessa figura que foi criada pela Constituição de 1988, chamada Ministério Público. Tem muito mais poder de punição do que deveria. Em várias situações em que ela deveria atuar para defender o interesse da sociedade, ela se omite, não atua como deveria atuar, não tem o rigor que é seletivo em alguns casos. Então, esse debate, infelizmente, tem que ocorrer, não tem outro jeito. Agora, nesse caso específico do Lula, é muito estranho que alguém que tenha sido condenado em 3 instâncias, salvo pelo Supremo, tenha agora a chance de punir o Ministério Público que fez as acusações e que tinha provas sobejas, provas suficientes para ter a condenação do Lula. Então, essas contradições precisam ser resolvidas, porque o Brasil, eu repito sempre, não pode ser sinônimo de toga-quistão. Você, Piperno? Não, eu ouvi atentamente as considerações que o Serrão fez, concordo com algumas delas. Veja, o Serrão usa a história de que ele foi descondenado. Então, ok, isso é uma parte da história. Então, saiu lá de Curitiba, então caíram as condenações. É verdade. Mas aí, Serrão, tem um segundo aspecto nisso. O processo continuou e o juiz que condenou o ex-presidente em primeira instância foi julgado suspeito. Então, a suspeição também levaria aí à queda daquele primeiro julgamento. Isso é outra filigrana jurídica. Mas aí, vamos lá, porque não houve a suspeição. Não houve a suspeição da segunda nem da terceira instância. Então todo mundo foi suspeito. Paulo, mas agora você está batendo palma para TRF4 e o... Sabe o que destrói o Brasil? Destrói o Brasil uma figura como Gilmar Mendes no Supremo, que é o seguinte, é o mais zeloso do garantismo seletivo. Na hora de soltar Lula, na hora de fazer isso aí é aquela história, vai na letra da lei com uma interpretação forçada. Mas na hora de perseguir com base em inquérito inconstitucional, jornalista de direita, aí o garantismo desaparece. Então, o Brasil ele tá largado às traças. Nós temos que ser sérios aqui. O que o Serrão falou é verdade. O Ministério Público, às vezes, tem muito poder e destrói vidas. Aí depois não prova nada, sai uma notinha de rodapé lá, a vida está destruída já. É perigoso isso. Aqui nos Estados Unidos tem consequência muito mais direta pro promotor, né? Então, é preciso levar isso em conta no debate, sim. Mas não é o que nós estamos discutindo aqui na Lava Jato. Nós estamos discutindo aqui filigranas, tecnicidades, né? Interpretação subjetiva de ministros do Supremo ligados ao PT, de que houve uma suspeição e uma perseguição política, portanto, ao Lula, que é ladrão e todo mundo sabe, a exceção do Piperno. Né? E com base num garantismo ridículo, isso aí. O ladrão é solto e candidato, e o jornalista tem ordem de prisão que a Interpol ignora e os Estados Unidos ignoram porque são lugares sérios. Pior que o jornalista. Tem um cara que foi ex-governador do Rio de Janeiro, participou da quadrilha que roubou efetivamente, chamado Sérgio Cabral Filho. E esse rapaz fez uma denúncia grave, uma delação premiada à Polícia Federal, denunciando um ministro do Supremo Tribunal Federal. A solução qual foi? Vamos jogar o sofá
pela janela para esconder a traição. Ou seja, a delação do Sérgio Cabral não vale. Assim é legal, Para fechar, Marco, por favor. É só um tweet. A fundamentação jurídica, ou o juridiquês de quermesse, que o Piperno me acusa aqui, ele tem sido utilizado para adorar a pílula só, Paulo. Cada vez mais você percebe que os tribunais eles têm se transformado em entidades políticas no sentido essencial da palavra. Então, esquece Kelsen, esqueçam teoria da decisão judicial, joguem tudo fora. Para os alunos de direito, tudo que envolve hermenêutica jurídica, Carlos Maximiliano, joguem fora. É uma porcaria, não presta. Teleologia, qualquer tipo de método sistemático, interpretativo, gramatical, o judiciário tem demonstrado cada vez mais que não respeita a letra da lei. É tudo contorcionismo e interpretação pura. É esse o meu ponto. E quando eu vejo, por exemplo, o Piperno acolmatando esse discurso, me deixa triste, porque eu achava que ele ia voltar comigo nos bancos universitários. Não, eu não vou desaprender. Mas agora um tweet de 140 toques aqui e tal. Primeiro, que dia para sucessão presidencial, né? Quer dizer, o Lula ganha uma ação e o Bolsonaro tem que lidar com essa história do Ministério da Educação. E outra coisa, suspeição de juiz não é filigrana.